Jesus, eu os convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 43, dos versos de 1 ao 14. Livro de Gênesis, capítulo 43, dos versos de 1 ao 14. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Gênesis 43, do verso de 1 ao 14, assim diz a palavra: A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois isto: tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai aquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Até aí, meus irmãos, um dos sintomas da nossa alienação moderna é a dificuldade que hoje nós temos em nossas próprias casas de sentarmos à mesa e partilharmos de uma refeição. O corre-corre diário, a rotina, as telas que nos envolta, os aparelhos que nos conecta ou nos aproxima de quem está distante, e que muitas vezes acaba nos distanciando pelo nosso mau uso deles de quem está perto. É um sintoma, talvez, dessa vida moderna, e especialmente nos grandes centros, a nossa falta de sentar junto, de sentar à mesa, de comer junto, de deixar um pouquinho a televisão de lado, o celular, e simplesmente não ter outra distração a não ser as pessoas que estão ao nosso redor na mesa, e poder comer com elas e partilhar com elas uma refeição. É um sintoma que
não é bom, é um sintoma de uma alienação. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto que, embora eles comecem com a fome, o final do último versículo mostram eles no grande banquete. Mostram eles partilhando de uma grande refeição. Ainda que José não se sentou à mesa com os seus irmãos, mas os seus irmãos puderam comer, se alegrar e comer até ficarem satisfeitos, e beberem até ficarem satisfeitos. Esse texto começa no versículo 1 com a fome e termina no último versículo com um grande banquete, um grande satisfatório banquete. E eu gostaria de pensar com você esta noite a respeito desse banquete, e pensar nesse título dessa mensagem, o banquete da reconciliação. Pensarmos naquilo que é necessário para haver esse banquete, esta refeição da reconciliação, não apenas da reconciliação com Deus, mas também da reconciliação de uns para com os outros, de nós mesmos para com os nossos irmãos, ao qual Deus nos chama a partilhar desta refeição. Meus irmãos, nós sabemos aqui, nesse capítulo 43, que tinha um grande problema para que esses irmãos terminassem se sentando juntos e comendo e partilhando essa refeição. E o grande problema era, por um lado, a exigência de José. José estava do lado, e José dizia assim: eu só vou falar com vocês só vão ver meu rosto se vocês trouxerem Benjamim. Essa era a exigência do monarca José para os seus irmãos. E isso impedia eles, porque se não fosse eles, podiam ter voltado e sentado à mesa. Por outro lado, você tinha outro problema, que era Jacó. No outro lado da ponta, tinha Jacó dizendo: eu não vou deixar Benjamim ir. Eu já perdi José, agora Simeão está lá no Egito, não sei o que aconteceu com ele, vocês estão dizendo que ele ficou lá, sendo guardado. E eu não vou mandar Benjamim ir com vocês. Então, desses dois polos, eles tinham que se resolver para poderem sentar juntos. E Deus estava ali, acima de todos eles, enviando no versículo 1 a fome que já assolava por 2 anos aquela terra. E que ainda restavam mais 5 anos de fome, pelos quais eles deviam passar. E que impeliam eles, pela mão de Deus, que usava essa fome, que impelia eles para eles voltarem para o Egito, porque o que eles tinham trazido do Egito não era suficiente. Aqueles cereais já tinham acabado. Eles precisavam voltar para o Egito. E então, nesse polo desses problemas, estava Deus empurrando eles para uma solução, que vai acontecer aqui, em parte, nesse capítulo, ainda que aguardemos a solução final, mas em parte vai acontecer para que eles possam comer e se alegrar juntos nesta mesa e neste banquete da conciliação. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que nós vemos aqui no texto que acabamos de ler, do versículo de 1 a 14, é a submissão. Gostaria de destacar a importância da submissão, para que juntos possamos participar dessa grande festa e desse banquete da reconciliação. Nós precisamos dessa submissão. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui a submissão àqueles que Deus colocou como nossos superiores, a pessoas como nós, mas que cumprem um papel de superiores. Nós vemos a submissão dos irmãos aqui nesse texto. Nós vemos a submissão de Judá, meus irmãos. Esses irmãos já eram homens feitos. Benjamim era o mais jovem, é chamado de jovem aqui no texto. Ele era um irmão caçula. Ele era mais novo do que José. José devia ter 38 anos aqui, e segundo os estudiosos, Benjamim tinha 22. Mas esses outros homens eram todos mais velhos do que José. Jacó já era um homem idoso, já perdera as forças da sua juventude. O que impedia que esses irmãos partissem e fossem até o Egito e pegassem Benjamim à força, escondido de Jacó, e simplesmente fossem para o Egito? Eles não fizeram isso com José? Mas agora nesse texto, meus irmãos, eles demonstram submissão. Eles não partem com Benjamim sem que Jacó permitam. Ainda que Judá fale para Jacó de uma maneira decisiva, de uma maneira objetiva, mas respeitosa, dizendo: nós não temos como ir, pai.
O homem foi muito claro com a gente: só podemos ir se a gente levar Benjamim, senão não temos como ir, porque não vai adiantar, a gente não vai nem conseguir falar com ele, não temos o que fazer lá, pai. Então eles estão aguardando a permissão do seu pai, ao invés de poderem, vamos resolver o problema por nós mesmos, até mesmo com uma boa intenção. Se a gente não, vamos pegar Benjamim à força, vamos tomá-lo escondido, a gente é 10, ele é um só. Vamos falar com ele: cara, vamos lá, teu pai, nosso pai não deixa, mas você tem que ir. E se ele não aceitar, vamos levá-lo à força. É pelo bem da família. Mas eles se submeteram, meus irmãos, àqueles que Deus colocou como superiores. E se nós queremos participar como igreja do Pirangi, deste banquete da reconciliação, nós temos que nos submeter, meus irmãos, aqueles que Deus colocou como superiores na nossa família, os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, na igreja, as autoridades, os oficiais que o Senhor colocou, sejam eles homens, e todos nós somos homens pecadores, mas foram essas pessoas que Deus colocou como autoridades constituídas na igreja. E nós temos que ser submissos e não vivermos como o povo no tempo dos juízes. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E também, meus irmãos, aqueles que Deus colocou como autoridades na sociedade. Nós temos que ser exemplos de pessoas que respeitam as autoridades constituídas, respeitando, pagando a César o que é de César, não difamando as autoridades constituídas, sendo um povo ordeiro que ora pela paz e pelo progresso, e pelo arrependimento daqueles que estão constituídos de poder na esfera social, na esfera governamental, na esfera civil. Mas também, meus irmãos, aprendemos aqui uma submissão ao próprio Deus, que é o maior de todos. E essa submissão nós vemos na vida de Jacó. Judá fala com Jacó e de uma forma muito habilidosa. E Judá propõe a Jacó algo muito forte: se eu não voltar com Benjamim, você pode me considerar responsável pela vida dele. Eu coloco a minha vida no lugar da vida de Benjamim. Você pode requerer Benjamim da minha mão. Eu sou responsável por levar Benjamim ao Egito. Não é nenhum outro irmão, eu sou responsável. E sou responsável por trazê-lo são e salvo. Eu vou cuidar dele, eu me responsabilizo por ele. Ou seja, ele passou essa confiança para Jacó. E se acontecer algum mal a esse jovem, você pode fazer de mim o que você quiser. Minha vida é sua para sempre, você fazer dela o que você quiser. Você pode colocar a sentença que for sobre mim. Diferentemente de Rúben, que no capítulo 42 diz que ele poderia matar os seus 2 filhos. Judá emerge como um verdadeiro líder aqui nesse texto. Como alguém que diz assim: você pode matar a mim mesmo. Ou seja, alguém que assume, meus irmãos, a responsabilidade. Alguém que não dá desculpas pelo fracasso, mas alguém que toma a dianteira e diz assim: não precisa cobrar de ninguém, sou eu o responsável. Se alguém tem que ser penalizado, esse alguém deve ser eu. Essa é a verdadeira característica de um líder. Essa é a verdadeira característica de um rei. E Judá aqui, ele está emergindo, meus irmãos, como o verdadeiro rei de todos os seus irmãos. O rei aqui não era nem José que estava sentado no trono. O rei aqui é Judá, daquele do qual permanecerá o cetro nas suas mãos até que venha o dono dele. E a ele obedecerão todos os povos. Judá demonstra ser, meus irmãos, alguém digno pela graça de Deus a ser um precursor daquele que seria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, daquele que regeria todos os povos, todas as nações. Judá demonstra essa habilidade, essa persuasão, essa capacidade de negociar, de ser franco, de ser sincero, mas ao mesmo tempo sensível.
e respeitoso. Mas, meus irmãos, na palavra de Jacó, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, versículo 14, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Esse problema começa a ser resolvido, meus irmãos, quando Jacó coloca a confiança dele nas mãos do Senhor. Esse problema, meus irmãos, começa a ser resolvido quando Jacó, que segurava tão fortemente os seus ídolos que ele fizera, dos filhos de Raquel, José e Benjamim. E agora, com as suas duas mãos, não podendo mais segurar José, ele segura Benjamim. Com uma boa desculpa, ele é meu filho. Talvez com desculpa até teológica, ele é o filho da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que fez a Isaac, de através do descendente de Isaac e Jacó, serem abençoadas todas as nações. Mas agora, esse homem que segurava o seu ídolo, que era Benjamim, que fez o seu filho um ídolo. E Deus chega assim: Jacó, solta e me dá, ele é meu. E então Jacó agora entrega nas mãos de Deus aquilo que nunca foi dele. Como alguém que se converte e olha para os seus ídolos de gesso e se desfaz deles. Jacó agora se desfaz de um ídolo, sendo forçado pelo próprio Deus, que é um Deus zeloso, que não deixa que nós permaneçamos com os nossos ídolos agarrados em nossas mãos. Mas esse Deus que solta esses ídolos, e que nós pensamos que esse Deus não nos ama, que esse Deus quer o mal, quer o sofrimento, mas Deus na verdade está soltando os ídolos das nossas mãos, que nós nos apegamos com tanta força. E agora Jacó está confiando a Deus, está entregando nas mãos do Senhor, e está abençoando os seus filhos. O Senhor Todo-Poderoso vos abençoe nessa viagem, e que vocês possam voltar em paz. E que se eu ficar sem filhos eu ficarei. Eu entrego nas mãos do Senhor os meus filhos. É isso que Jacó está fazendo. Nós precisamos dessa submissão ao próprio Deus, para que possamos experimentar esse banquete da reconciliação. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos também aqui a importância da fidelidade. Versículo de 15 ao versículo 22, permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra: tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao seu despenseiro, ao seu mordomo de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meu dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Esses homens fizeram do seu irmão um escravo, e agora eles temiam que fossem feitos em escravo. E eles temiam que José tomasse os seus jumentos. Imagina, José tem um camelo 2.0, BYD, híbrido elétrico, e ele ia tomar as bicicletas dos seus irmãos, tendo um camelo lá robusto, forte, daqueles que têm autonomia de andar não sei quantos quilômetros, que um camelo bebia água e podia andar não sei quantos quilômetros. E esses irmãos, rapaz, a esmola está grande demais, a gente desconfia. Rapaz, esse camarada está querendo roubar o nosso jumento. Veja que bobagem. Vejam como eles temem, se perturbam, porque acham que aquilo que está acontecendo na vida deles é para o mal deles e não para o bem deles.
E muitas vezes nós fazemos assim com Deus, achamos que as coisas que acontecem, e principalmente, não apenas quando coisas ruins acontecem, mas também quando coisas boas acontecem, nós ficamos um pouco desconfiados, cabreiros. Não pode ser verdade. Muitas vezes nós desconfiamos da própria bondade de Deus, como esses homens estavam desconfiando aqui. Mas eles foram fiéis. Versículo 19. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta. E disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Meus irmãos, eles demonstram fidelidade porque eles devolvem o dinheiro que, subentende-se, o próprio José havia ordenado ser colocado nos sacos de cada um. Eles pegam aquele dinheiro e eles devolvem na mão do mordomo, que não vai ficar com eles. Que a resposta do mordomo é mais surpreendente ainda. Foi Deus que vos deu esse dinheiro. Mas eu quero destacar a importância, meus irmãos, dessa fidelidade. Esses irmãos, eles foram fiéis num pouco. Eles devolveram dinheiro, eles não ficaram com dinheiro para si, embora que não chegaram nem a devolver realmente, porque eles não foram aceitos. Mas imagina só se eles não tivessem devolvido. Imagina só se eles tivessem mentido, se eles não tivessem falado a verdade. O que isso seria para José? Não mudaram nada. O que isso seria para Deus? Mas eles demonstraram, meus irmãos, essa fidelidade. Seja fiel num pouco e sobre muito eu te colocarei. Como nós demonstramos essa fidelidade? Sabe, sendo honestos no nosso trabalho, sendo pessoas fiéis no dízimo, nas ofertas, sendo fiel num pouco, naquilo que Deus tem te dado, devolvendo a Ele em adoração. Meus irmãos, o que nós temos nesse texto aqui, o coração desse texto, é que esses irmãos, eles arriscaram a vida a voltarem, devolveram dinheiro, porque eles poderiam ser acusados de roubadores e serem até mortos. Eles não sabiam que José tinha colocado. E o que esse texto transmite é que esses irmãos agora, antes eles venderam um irmão para ganhar dinheiro. Judá fez uma proposta muito esperta e muito maquiavélica. Para que a gente matar ele? A gente matar, a gente vai sujar nossa mão, vai derramar o sangue do nosso irmão, não vamos ganhar nada com isso. Se a gente vende ele como escravo, a gente ainda vai lucrar e vai dar um sumiço nele, nunca mais a gente vai ver esse tampinha, José. Então eles venderam o irmão para ganhar dinheiro. E agora eles tinham que voltar ao Egito com o irmão preso lá e devolverem o dinheiro. E eles estavam demonstrando algo muito importante, meus irmãos. Para que nós participemos do banquete da reconciliação, nós temos que valorizar o nosso irmão mais do que o dinheiro do nosso bolso. Nós temos que valorizar o nosso irmão, o bem-estar espiritual do nosso irmão, mais do que a nossa conta bancária. Para que nós possamos participar desse banquete da reconciliação. E participarmos desta obra que Deus está fazendo entre nós e através de nós. Nós temos que valorizar o nosso irmão, o bem-estar da igreja, mais o bem-estar do meu irmão, mais do que o meu dinheiro. Se eu ver o meu dinheiro como mais importante do que o meu irmão, esses homens aqui, eles não poderiam participar desse banquete da reconciliação. Meus irmãos, em terceiro lugar, também nós temos que destacar a necessidade da paz. Enquanto nós estivermos perturbados, enquanto nós estivermos amedrontados, nós não temos como sentar à mesa para comer. No capítulo 37, eles não tinham paz.
E eles não conseguiam nem falar com José. O texto vai dizer lá que eles não falaram com José. Eles não podiam mais falar com José. Eles começaram a odiar José. Tanto, que eles não podiam dizer mais shalom. Eles não podiam mais falar. Eles não podiam mais conversar. Quanto mais sentar à mesa. Para que a gente sente na mesma mesa e coma e se alegre, precisamos ter paz. E nós vemos isso aqui no versículo de 23 ao 25. Ele disse, paz seja convosco. É o mordomo que está falando aqui. Não temais o vosso Deus. Isso é incrível. E o Deus de vosso Pai vos deu, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Nós precisamos desta paz. E o mais curioso aqui é que é um mordomo egípcio, um homem de origem pagã, que não era do povo de Israel, que chega e diz assim, paz seja convosco. Foi o Deus, o vosso Deus, foi o Deus do vosso Pai que vos abençoou, que colocou esse dinheiro nos sacos de cereal de vocês. Paz seja com vocês, parem de se perturbar. Ele usa a palavra aqui, é uma palavra-chave desse capítulo 43, shalom. Shalom seja com vocês. Não se perturbem, não fiquem temendo, porque Deus está fazendo isso aqui para o seu bem. Deus está trazendo vocês aqui para o bem de vocês, e não para o mal. E nós às vezes pensamos que Deus está fazendo para o nosso mal, e ficamos perturbados, porque falta essa reconciliação plena com Deus. Falta o senso que Deus de fato nos ama, porque afirmamos isso. Mas nas situações da nossa vida desconfiamos de Deus. Que Ele nos ama até o ponto de enviar seu Filho. Paz é necessário, meus irmãos, para que a gente participe desse banquete. Em quarto lugar, também existe a necessidade do amor fraternal. Versículo 26 ao versículo 30. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Segunda vez que o sonho de José está acontecendo, mas agora até Benjamim se prostra. Esse sonho é ainda mais cumprido. Ele lhes perguntou, versículo 27, pelo seu shalom, bem-estar, literalmente, shalom. E disse, vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai shalom, vai bem, ainda vive? Responderam, vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se terceira vez. Sem querer, esses homens estavam cumprindo o sonho de José. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, seu irmão chamado irmão Germano, filho do mesmo pai e da mesma mãe. E disse, é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho, a bênção sacerdotal. Deus te conceda graça, meu filho. Será que eles não desconfiaram de nada? Eu acredito que não. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou
ali. Entrou num quarto reservado, onde ele estava sozinho, e ali ele chorou, porque ele se moveu em seu íntimo. Amor fraternal. Sem esse amor fraternal, sem esse amor entre os irmãos, sem algo que mova o meu íntimo na direção do meu irmão, não existe banquete da reconciliação. Mas esse José, aparentemente frio, aparentemente estrategista, era um homem que ardia de amor fraternal pelos seus irmãos. Porque no capítulo 42, José já havia chorado quando seus irmãos haviam confessado o seu pecado. Quando os irmãos disseram, olha, e falavam em hebraico, achando que José não entendia nada. E José estava entendendo tudo, porque José sabia hebraico. E os irmãos dele falavam, olha, isso está acontecendo para a gente. Essa angústia está vindo sobre a gente, porque a gente viu a angústia do nosso irmão. E ainda assim vendemos ele como escravo. Porque isso, Deus está nos castigando pelo que a gente fez com o nosso irmão. E José ouvindo tudo aquilo ali, em hebraico. E quando José ouve aquilo ali, José chora. E no capítulo 43, novamente, esse homem que é aparentemente frio e duro, é movido por um forte amor fraternal. E ele não se contém, ele tem que sair daquele lugar para ele poder chorar. Amor fraternal. Se nós não amarmos os nossos irmãos que estão aqui ao nosso lado, nós não vamos amar mais ninguém. Se nós não amarmos os nossos irmãos que nós vemos, nós não podemos dizer que amamos a Deus que não vemos. Meus irmãos, em quinto lugar, a separação do mundo. Não podemos participar do banquete da reconciliação banqueteando-se com o mundo, se assentando na roda dos escarnecedores, participando da comunhão dos demônios. Precisamos de separação do mundo. Versículo 31 ao versículo 32. Depois lavou o rosto José e saiu, conteve-se e disse, servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles, os irmãos, também a parte. E a parte dos egípcios que comiam com ele, os funcionários da casa de José, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. Uma questão ritualista, religiosa, mas eles não comiam com os hebreus. Eles não se aproximavam, não tinham intimidade, que é o ato de comer junto. Alguém que senta na mesa, alguém que você chama na sua casa, alguém que você partilha uma refeição, é alguém que você tem intimidade. E o egípcio era abominação comer com o hebreu. Era abominável a ele, era detestável a ele, era uma coisa impura, suja. Meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Deus está trazendo esse povo, que o final de Gênesis vai mostrar, 70 pessoas dessa família, levando essa nação embrionária para uma incubadora apropriada, que é a nação do Egito. Levando essa nação embrionária nessa família de 70, para que essa nação embrionária cresça, desenvolva-se, até virar um grande povo e um grande exército, e levando para uma incubadora apropriada, que era a nação do Egito, porque ali, aquela nação iria ficar separada. Na terra de Canaã, a ameaça era a assimilação. Na terra de Canaã, meus irmãos, a ameaça era a destruição pela assimilação. A igreja, ela deixa de ser igreja quando ela se torna tão parecida com o mundo, que você não consegue mais diferenciar o que é igreja e o que é mundo. Essa é uma ameaça para a igreja, a assimilação. Essa ameaça nós estamos vendo no livro de Josué. É por isso que é uma das razões, não a única,
que Deus dá a ordem para que Josué e todo o povo extermine todas as nações que habitavam na terra prometida. É uma das razões porque Deus ordena que isso aconteça. É algo difícil de lidar, mas porque Deus sabe, Ele é mais sábio do que a gente. Uma das razões é que se esse povo permanecesse ali junto com as nações, eles iriam adorar os falsos deuses das nações. Isso iria acontecer. Essa assimilação, quando a igreja se torna como o mundo, quando a igreja adora os ídolos do mundo. E nós temos vários ídolos modernos que não atendem pelos nomes dos deuses egípcios, mas atendem pelo nome do dinheiro, do poder, do sexo. São ídolos modernos que ameaçam a sobrevivência da igreja. Quando a igreja passa a adorar o sexo, o dinheiro e o poder no lugar do próprio Deus, então a igreja ela começa a ser ameaçada de dentro para fora, a partir dessa mundanização. Meus irmãos, Deus estava usando não somente a fome, mas Deus estava usando esse terrível preconceito dos judeus, um preconceito religioso, de não sentar-se com o hebreu, um preconceito talvez até mesmo racial, uma separação. Mas Deus estava usando não somente a fome para salvar o seu povo, mas Deus estava usando até mesmo esse preconceito, que você pode chamar de preconceito racial, para salvar o seu povo. Sabe por quê? Porque a gente tem aprendido aqui basicamente uma verdade simples. Deus usa até mesmo os nossos piores pecados para nos salvar. Deus usou o pecado dos irmãos de José para iniciar o processo que o levaria ao trono, onde ali ele poderia ser um instrumento de salvação para toda a sua família. Deus está usando a fome, Deus está usando esse preconceito dos egípcios para proteger e livrar o seu povo da influência mundana que eles teriam lá em Canaã. Esse é um dos motivos pelos quais Deus leva esse povo para o Egito, até formar uma nação, para depois tirá-la do Egito e levá-la para a terra de Canaã. Por que Deus não deixou lá em Canaã? Porque Deus usa esse preconceito dos egípcios para fazer essa separação entre o seu povo e essa influência egípcia, que se não fosse assim, seria certamente destruidora, como aconteceu tantos danos na igreja. Meus irmãos, nós somos chamados a nos separar do mundo, nós somos chamados a não andar no caminho dos pecadores, não se deter no caminho dos pecadores, não andar segundo o conselho dos ímpios, e não se assentar na roda dos escarnecedores. Nós somos chamados a não amar o mundo. Nós somos chamados, meus irmãos, a nos separar do mundo, porque santo, a palavra santo quer dizer separado. Ainda que nunca essa separação nesta vida, ela não é uma separação física, porque aí teríamos que deixar esse mundo. Não é uma separação física. Mas que comunhão, meus irmãos, há entre a luz e as trevas. Que comunhão há entre Cristo e os demônios. Como eu vou me colocar no jugo desigual com uma pessoa que não tem um compromisso com Cristo, com o seu povo? Uma pessoa que não olhe para mim e diga: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Uma pessoa que diga: a minha prioridade, ainda que ela não vai dizer essas palavras, mas através das suas ações, a minha prioridade é o mundo. Nós precisamos de separação, não a separação racial, porque Deus salva homens de todas as tribos, línguas. Não a separação social, porque Deus salva o pobre e o rico, e ainda mais o pobre Deus tem salvado, porque quão difícil um rico entrará no reino dos céus. A igreja, historicamente, na sua maioria, desde os tempos primitivos, é formada de gente pobre, de gente simples. Deus se apiedou em revelar-se aos pequeninos. Não foram muitos nobres, muitos ricos. Ainda que essa separação, meus irmãos, não seja de ordem
de classe, de raça. Não é uma separação de gênero. Somos chamados a uma mesma família, homens e mulheres, escravos e livres, pobres e ricos. Somos feitos irmãos. Não é uma separação racial, não existe nenhum tipo de separação, mas existe uma separação espiritual que nós devemos manter, se quisermos assentar as bodas do Cordeiro de Apocalipse 19, versículo 9. Não irão participar todos dela, fora dela, dessas bodas da núpcia do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. Ficarão fora delas muitos, porque o caminho que conduz à salvação é estreito. Fora dela ficarão os impuros, os idólatras, os feiticeiros, os homicidas. Nem todos se sentarão no banquete. O mundo não se sentará no banquete, porque o mundo odeia a igreja. É isso que Jesus disse em João 17. O mundo vos odeia, porque eu tenho dado a vocês a minha palavra, e é por isso que o mundo vos odeia. Eu não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que me destes, ó Pai, porque são teus. Precisamos de separação. Meus irmãos, o mundo não é atraído a uma igreja que é parecida com o mundo. O mundo é atraído por uma igreja que é diferente do mundo. Meus irmãos, em sexto e penúltimo lugar, a escolha soberana de Deus. É Ele quem escolhe pela sua graça. Nós não nos sentamos à mesa porque somos melhores do que ninguém no mundo, porque temos mérito. Nós nos sentamos à mesa porque Deus escolhe o seu povo pela sua graça. Segundo ponto do calvinismo, eleição incondicional. Versículo de número 33 e versículo 34. E assentaram-se diante dele, diante de José, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Sentaram na mesa do mais velho ao mais novo. Eram 11 irmãos e não errou o lugar. Esses irmãos deviam olhar um para o outro assim: que negócio é esse? Como é que não errou uma idade em ordem decrescente, do mais velho ao mais novo? E então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim. Dos outros tinha carne. Benjamim era picanha, alcatra, maminha, fraldinha. 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. A escolha soberana. José pega o mais novo, o caçula, e dá a porção quíntupla. Um primogênito deveria receber a porção dobrada da herança do seu pai. Era isso que o primogênito tinha direito, o filho mais velho. Mas aqui José inverte a ordem. Ele dá 5 vezes mais para o filho mais novo, para Benjamim. E José está aqui, meus irmãos, emulando. E no microcosmo desse macrocosmo de Deus, José está emulando aquilo que Deus faz. Deus faz assim. Deus escolhe Jacó e não Esaú. Deus escolhe Isaac e não Ismael. Em Isaac será chamada a tua descendência e não em Ismael. Deus não eram gêmeos nascidos e não haviam praticado nenhum bem e nenhum mal. E Deus já disse: eu aborreço de Esaú e amei a Jacó. É a escolha soberana. Nós não estamos aqui, meus irmãos, porque somos melhores do que o mundo, porque merecemos, ou porque Deus viu algo em nós que o atraiu e o moveu a amar-nos. Mas estamos aqui, temos que reconhecer isso pela escolha soberana de Deus.
Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu é que vos escolhi, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós não escolhemos a nós mesmos, é Deus quem nos põe-nos os lugares à mesa, é Deus quem escolhe o pagamento, e Ele chama os últimos serão os primeiros. É isso que significa, os últimos serão os primeiros. Benjamim era o caçula, segunda ordem era o que menos merecia, mas ele recebe 5 vezes mais. Assim os últimos serão os primeiros. Ou seja, Deus escolhe abençoar quem Ele quer abençoar. Deus escolhe salvar quem Ele quer salvar. Os últimos, nós que estamos aqui, somos os últimos. Nós não éramos povo de Deus. Sabe, nós não fazíamos parte dessa família. Nós éramos os egípcios. Nós éramos os cananitas. Nós éramos os gentios. Mas os últimos serão os primeiros. Nós que não éramos povo de Deus, fomos escolhidos para sermos povo de Deus. E os primeiros são últimos, porque se os judeus não se converterem ao Senhor, não se arrependerem dos seus pecados, eles não participam desse banquete espiritual. Nós sentamos nos lugares que pertenciam aos judeus nessa mesa. Eles rejeitaram o Messias. E por isso Deus os rejeitou, em parte, porque permanece. Agora esqueci o termo. A semente santa entre os judeus. Permanece uma parte eleita entre eles. Mas nós sentamos nos lugares que pertenciam a eles. Nós somos os últimos. Que pela graça de Deus, tão somente pela graça de Deus, chegamos no final da colheita, trabalhamos apenas por 1 hora e recebemos o mesmo pagamento. Os últimos serão os primeiros, depende da escolha de Deus, da sua soberania. E aqui, meus irmãos, nós temos um grande teste. Um grande teste, José está fazendo um grande teste diante deles e observando eles à mesa. Quando você comer com o rei, tenha cuidado, guarda o teu pé, guarda a tua mão, porque ele está te observando. José é o rei aqui que está observando esses irmãos. E José coloca um grande teste. Ele manda dar 5 vezes mais para Benjamim. Porque José está fazendo diante dos seus irmãos aquilo que Jacó fez com eles. E que foi o que deu início ao ódio que eles sentiam de José. Jacó deu um manto a José especial. José era o favorito de Jacó. E os seus irmãos o odiaram e o resolveram matar. E José agora está fazendo a mesma coisa, para ver se eles continuam os mesmos ou se eles mudaram. Ele está abençoando o caçula, como ele foi abençoado. Ele está dando destaque ao caçula, para ver a reação dos outros. Para ver se eles ficam irados e odeiam, quando vem um irmão sendo mais abençoado do que eles, ou para ver se eles fazem isso que eles fizeram. Eles comeram e se alegraram. E comeram, diz o texto aqui, e se regalaram. Eles beberam e se regalaram com ele. Eles festejaram, eles se alegraram, porque eles entenderam que eles não estavam ali por mérito. Eles estavam ali somente pela graça. E Benjamim ser mais abençoado do que eles não era problema deles, era bondade de Deus. Porque nenhum deles merecia. Quando nós entendemos que nós não merecemos sentar à mesa, então não há espaço para o ódio. Há espaço apenas para a alegria compartilhada. E aqui eles mostraram, meus irmãos, uma verdadeira mudança. Em último lugar, meus irmãos, nós temos também a importância do sofrimento. A importância do sofrimento. Essas lágrimas de José também esboçam, meus irmãos, esse sofrimento que esse homem passou. Vocês lembram-se que por 13 anos José permaneceu escravo, de prisão em prisão. Primeiro na prisão da casa de Potifar, depois na prisão dos prisioneiros do rei de Faraó.
Esse homem permaneceu à míngua, sendo acusado de estuprador pela mulher de Potifar. E depois sendo encarcerado e sendo esquecido por quem deveria lembrar dele, que era o copeiro. Lembra-te de mim quando você for restituído. E ele não lembrou nada de José. José permaneceu como um escravo, como um prisioneiro injustiçado durante 13 anos da sua vida. Para muitos seria, ele perdeu 13 anos, ele perdeu a sua juventude. Mas aquilo que nós consideramos muitas vezes como perda, o mundo considera como perda, devemos considerar como um ganho para Deus. E José deveria considerar isso como um ganho. Porque não temos como sentar à mesa com esse banquete da reconciliação sem sofrimento. Isso vai nos custar lágrimas. José disse: Efraim, porque o Senhor me fez frutífero na terra da minha aflição. José fez Manassés, porque o Senhor me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. Mas aqui ele precisou se lembrar desse sofrimento. Aqui ele precisou rememorar e abrir feridas que estavam ali fechadas. José não procurou seus irmãos. José não fez nenhum esforço de ir atrás do seu pai. José estava decidido a se esquecer, a deixar o passado para trás. Mas Deus, que não desiste de transformar o seu povo, de fazer uma família tóxica e disfuncional entre uma família reconciliada e amorosa, trouxe a fome e o reencontro. E Deus colocou José do ladinho deles, ainda que não estava sentado agora ainda na mesa com eles, mas estavam lá na mesma casa de José, sentado com eles em mesas diferentes. Foi Deus quem colocou. Não dependeu de José, não foi José que colocou. Foi Deus quem colocou. É a mão invisível de Deus que está guiando, meus irmãos, a nossa história, a nossa vida. Sabe, é Deus que está colocando para que a gente se sente do lado de quem precisa de reconciliação. Para que a gente possa sentar juntos à mesa e comermos como irmãos. Reconciliados não apenas com Deus, mas reconciliados entre nós mesmos. Feridas que precisam ser saradas. Perdões que precisam ser liberados. Relacionamentos que precisam ser reconciliados. Para que nós possamos de fato, meus irmãos, ser uma igreja que se sente à mesa deste banquete da reconciliação. Não existe esse banquete sem sofrimento. E José sofreu muito, para que hoje pudesse ter sua mansão e chamar: venham para a minha mansão. Eu vou preparar morada para vocês. Sentem-se comigo. Eu vou dar a vocês o melhor dessa terra do Egito. O faraó que disse isso. Tragam as famílias, tragam o meu pai. Sentem-se comigo. Eu vou preparar morada para vocês. Eu vou lavar o pé de vocês. José não lava os pés dos seus irmãos, mas o sobrinho de José é aquele que lava os nossos pés. E ele lavou os nossos pés, meus irmãos, derramando o seu sangue na cruz. Ele lavou os nossos pés, servindo-nos com a sua própria vida, entregando em nosso lugar. Cristo, meus irmãos, é aquele que se submeteu ao Pai, mesmo sendo Deus. Cristo é aquele que foi fiel, mais do que os irmãos de José foram fiéis, porque ele foi fiel até a morte de cruz. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Meus irmãos, Cristo é aquele que chega e diz como mordomo: paz seja convosco, depois de ressuscitar, e soprou sobre ele o Espírito. Jesus é aquele que sobe e que nós vimos subir entre as nuvens com as mãos estendidas para nos abençoar. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Jesus é aquele que nos amou fraternalmente, porque ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelos seus irmãos. Jesus é aquele que de fato, meus irmãos, se separou do mundo, mesmo envolvendo-se com o mundo intencionalmente para salvar. Jesus comia e bebia com os pecadores. Não é com um pecador, com os pecadores, ainda que nunca se assentou na roda dos escarnecedores.
Jesus se comia e se assentava com os pecadores para salvar esses pecadores, para pregar a palavra para esses pecadores, não para ser influenciado por esses pecadores. Ele é aquele que andou nesse mundo, que construiu relacionamentos intencionais para salvar e transformar as vidas, não para ser influenciado, não para participar do pecado com o mundo. Jesus é este que se misturou com o mundo fisicamente, estando nesses contextos do mundo, mas nunca se misturou com o mundo espiritualmente. Nós temos que ter mais cuidado, porque nós não somos santos como Jesus foi. Nós temos que ter mais cuidado. Nós não temos a mesma capacidade de Jesus. Nem sempre é sábio nós lidarmos com uma mulher adúltera como Jesus lidou. Nem sempre é sábio a gente ir para um aniversário onde vai ter bebida à vontade. Nem sempre é sábio. Jesus é o santo, o perfeito. Ele comeu com pecadores. Nós podemos sim usar das oportunidades que Deus nos dá para, sim, pregar o evangelho a pecadores, para influenciar a vida deles. Mas devemos ter o cuidado, detestando até mesmo a roupa contaminada pela carne, como nos diz o livro de Judas. Salvai-vos do fogo, detestando até mesmo a roupa contaminada pela carne. É assim que nós devemos salvar aqueles que estão na dúvida, sem deixar eles nos influenciar, mas salvando eles como de alguém que salva alguém que está pegando fogo. Como é que você salva? Como é que você salva de alguém que está levando um choque? Como é que você salva? Você abraça a pessoa? Você abraça assim uma pessoa que está pegando fogo? Jesus é este, meus irmãos, que através do seu sofrimento, da sua obediência ativa e da sua obediência passiva, morrendo, sendo fiel até a morte, através do seu calvário, do seu sofrimento, conquistou para nós um lugar à mesa. É por causa dos méritos dele, é porque ele sofreu em nosso lugar, é porque ele recebeu o castigo que nos traz a paz, que nós podemos nos sentar à mesa da reconciliação, nesse banquete maravilhoso. Enquanto isso, você celebra. Enquanto isso, você partilha de refeições. Que bênção hoje poder partilhar da refeição com os irmãos. É um gostinho dessa mesa, desse banquete da reconciliação. Chama alguém para a tua casa. Chama alguém que você não tem afinidade aqui na igreja. Chama alguém que não tem como te retribuir absolutamente para almoçar com você. Você não vai perder o braço por causa disso, não. Chama alguém para ir fazer um lanche contigo. De repente alguém que está chegando novo na igreja. Partilha a refeição. Se alegra. Come até ficar satisfeito. Sem glutonaria. Mas come até ficar satisfeito. Com alegria. De poder sentar à mesa. Preparando para aquele dia onde você se sentará à mesa. Pela graça de Deus. Não numa refeiçãozinha qualquer, mas no maior banquete que já existiu. Meus irmãos, a salvação, ela é ao redor da mesa. Nós somos salvos ao redor da mesa. A nossa salvação tem sabor. A nossa salvação tem gosto. Nós somos salvos comendo. Fazendo isso em memória dele até que ele venha. Nós somos salvos comendo. Nós somos salvos sentando-se à mesa e comendo. No Antigo Testamento, a salvação tinha gosto de cordeiro assado, churrasco. Tinha gosto de pães não fermentados, com ervas amargas. A salvação tinha gosto de pão quente e de cordeiro assado. No Novo Testamento, a salvação tem gosto de pão, que alimenta, e do fruto da videira. A salvação para Pedro tinha gosto de peixe assado, naquele café da manhã que o próprio Jesus preparou para eles. E nós esperamos um grande banquete, que são as núpcias, ou o jantar do casamento entre Cristo e a sua igreja. Nós esperamos um jantar espetacular.
Nós esperamos uma ceia que nunca pudemos experimentar nesse mundo. Não apenas cheia de comida e de novos sabores que a gente vai desfrutar na eternidade, mas também, e o mais importante, de uma alegria que nós ainda não experimentamos nesse mundo. Uma alegria e uma celebração que ainda nesse mundo nós só temos um gostinho. Um gostinho que acontece a cada reconciliação. Um gostinho que acontece a cada vez que a gente senta com o nosso irmão, diz: meu irmão, tem algum problema que está acontecendo entre a gente? Tem algo impedindo? Tem alguma coisa que eu fiz contra você? Não, meu irmão, foi um mal entendido. Eu fiz algo, me perdoe. Se existe algo a dizer, então me perdoe por isso especificamente. Não fiz a intenção de lhe ofender. E às vezes aquele mal entendido é deixado, ou então aquela ofensa é perdoada, e essa reconciliação existe. E então, essa alegria que nós iremos sentir naquele final é trazida para o nosso coração, e nós podemos experimentar dela. Deus está ocupado e preocupado em restaurar relacionamentos quebrados. Deus está preocupado e ocupado nessa igreja, mais do que qualquer outra coisa, em restaurar esta igreja. É isso que Deus está fazendo nesse exato momento nessa igreja. Ele está preocupado em restaurar relacionamentos nessa igreja. E que Deus possa usar cada um de nós para isso. Para que de fato a gente seja uma família que se ame com esse amor fraternal, que esteja aqui se alegrando e que se entristeça por não ver os nossos irmãos aqui presentes todos, por ver que ainda há lugares para sentar à mesa desse banquete da reconciliação. Ó Senhor, te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aplicando ela em nossos corações. Ó Deus, quebrando o nosso coração de pedra e nos dando um coração de carne, um coração sensível, um coração que é obra, ó Deus, do Teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, somos pessoas que carregamos tantas coisas, passado, lutas presentes, mágoas, decepções, desconfianças. Somos, ó Pai, como Jacó, somos como cada um dos irmãos, somos tão pecadores quanto eles, e não merecemos, ó Pai, sentar-se à mesa da Tua salvação. Mas te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu reconciliação contigo mesmo. O Senhor, ó Pai, removeu através do Teu Filho, do sacrifício do Teu Filho, o véu que separava-nos, rasgando de alto a baixo. E o Senhor também nos ordena que nós nos reconciliemos com nossos irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha em nós, Senhor, e através de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos confiar nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida dos nossos filhos. Que possamos, ó Pai, soltarmos os ídolos que tanto nós nos apegamos. E que o Senhor mesmo solte os nossos dedos, ó Pai, de uma maneira misericordiosa. Para que possamos, ó Pai, se sentar com alegria nesta mesa da salvação. Te oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.